Ah, quem é você? Eu? Quem é você? Cara, que pergunta difícil. Sei lá. Não sabe, mas se apresenta, pelo menos. Bom, as pessoas me chamam de Vinícius Ferreira. Hum. E é isso. E é isso, tá. Eu sou a Lívia Andrade e a gente está aqui para contar as novidades da semana da Penumbra Livros. Da semana e do futuro. Do futuro. E do passado. O tempo não importa. A questão existencial hoje tá pegando. Né? Chega me perguntando quem sou eu. Caralho, quem sou eu? É a pergunta que os filósofos vêm se fazendo ao longo dos milênios e você quer que eu responda numa porra de uma live do Facebook. Não faço a menor ideia. Qual é o seu nome? Ah, melhor. Ou se apresente. Se apresente, isso. Eu tenho que aprender a fazer essas coisas. Quem é você? Quem é você? Quem é você? O que você veio fazer aqui? Porra, aí fodeu. Não tem essa discussão toda no Alice do País das Maravilhas? Tem. Então. Tem toda essa discussão. E aí? Tem alguém aí? Tem? Três pessoas. Três gatos pingados. Três gatos pingados. Olá, gatos pingados. Olá, gatos pingados. Então, hoje nós vamos falar de passado, presente e futuro. Uhum. Sim, eu vejo. Fala bem. Passado, presente e futuro. Vamos falar das novidades que devem estar chegando na casa das pessoas que aproveitaram a pré-venda do Visual Magic. Que visual o quê? Não, na mágica visual. Ah, tá. Gente, eu fico traduzindo o livro. Eu fico falando o nome em inglês. Mágica visual. Coisa de gente escrotinha, metida besta. Eu vou ajeitar aqui a tela pra não ter que responder isso, tá bom? Fácil. O que mais pode falar? Falar de... Conseguimos entrevistas muito legais. Não. Salve, Marcelo. Olá, gente. Então, o que mais? Conseguimos não, eu não vou dizer nem que conseguimos. Um dos nossos ouvintes fez uma macumba forte aí. Fez uma macumba forte e funcionou. Caralho, velho. Um negócio que estava emperrado há muito tempo andou e hoje a gente vai contar para vocês. E? Mas o que é? Não sei. Vamos começar logo esse negócio aí e vamos pra frente. Ó, Marcelo tá aí, Juliano, Bruno, Bessos. Primeira coisa, conseguimos uma entrevista muito legal. Babalon fala. O que aconteceu? A gente conseguiu. A Lua. Todo mérito da Lua. Todo mérito da Lua. A Lua foi lá, stalkeou o Lomilo do Cat. Deu like em todos os videozinhos dele do YouTube. Botou uma galera para comentar um vídeo em específico. Foi um movimento complexo que durou talvez uma semana? Um pouco mais. Não sei. Um pouco mais. Alguns dias aí, botando uma pressão aí do caramba para fazer Colocou o RueBR macumbeiro pra funcionar e funcionou, cara. Parabéns, ó. Lua, parabéns. Do que a gente tá falando? O Lomilo do Cat deu uma entrevista para a gente falando sobre... Exclusiva! Aqui tem exclusividade. Aqui tem exclusividade, aqui tem novidade, e aqui tem o Milo do Cat falando que ele já veio ao Brasil, eu nem sabia que ele tinha vindo ao Brasil, falando que ele acha aqui da terrinha, no sentido macumbítico, né? Fala um pouco de o que ele acha dos sistemas mágicos que tem por aqui, fala das experiências dele, da opinião dele sobre algumas coisas, assim, que o Pergunte a Babalon é um livro que foi escrito ao longo de 20 anos, né? A gente acabou cutucando algumas das opiniões dele, vendo se ele mantém isso, o que ele mudou. Tal. Foi lá cutucar o homem, né? Foi lá cutucar o homem. Fui eu que fiz as perguntas, a Lua deu uma corrigida em algumas que eu dei umas caneladas, porque ela já tinha conversado um pouco com ele em off. Mas basicamente foi isso, foi um trabalho conjunto, mas o mérito é todo da Lua. Parabéns, Lua, obrigado. Parabéns, Lua, obrigado. Muito legal, gente, vai lá, penumbralivros.com.br. Tá lá no nosso blog, a entrevista. A gente colocou no grupo também, a gente colocou o link e tal, é bem fácil de achar. Então. Às vezes o pessoal fica vendo só pelo Facebook e não acompanha o que tem no nosso site lá, né? Certo. Aí, próxima coisa que nós temos que falar,
Praça. É a greve dos caminhoneiros. Greve dos caminhoneiros. O que a greve dos caminhoneiros tem a ver com a macumba brasileira, Vinícius? Tem. Não sei. Tudo, né, cara? Mexe com o país inteiro, né? Inclusive com macumba. Inclusive com os livros que o começo da entrega do Mágica Visual no meio da greve. A gente tinha previsto, assim, a gente tem uma cultura de não atrasar nossas pré-vendas. Não tem ideia do desespero. Porra. O Vinícius fica aqui, não pode atrasar, não pode atrasar. Aí a gráfica dá aquelas vaciladas, fala, pô, vai atrasar um dia, não vai não! Tem que entregar essa porra no dia. Cara, é muito desesperador e dessa vez a gente teve um volume grande de venda. Isso. Uma coisa que, na verdade, eu não estava nem esperando essa recepção tão boa do Mágica Visual. Eu não sei se foi por conta do episódio do Magicano. Quem não ouviu, ouça. A gente está falando sobre o último episódio, a gente está falando sobre o Mágica Visual. Tem uns testemunhais do Keller quanto o xamanismo, a experiência dele. Tá, é legal pra caramba. E assim, o fato é, a gente teve que fazer a entrega no dia 28, no meio da porcaria da greve. E não vamos entrar no mérito se a greve tá certa ou errada, mas o fato é que a greve ferrou com a gente. Aí, o que a gente foi fazer? Foi lá entregar. No meio da greve, na maior cara de pau. E já tem gente recebendo. Ainda bem, já tem gente recebendo, ó. A gente já tá colocando aqui no Instagram, né? Dizendo quando recebe. Tem bastante gente no Facebook também que já tá colocando. Se vocês quiserem... Basicamente, se você é de São Paulo, você já deve ter recebido. O pessoal dos outros lugares mais longe no Brasil já se vocês já quiserem tá colocar tipo, os livros que vocês vão recebendo, quiser mostrar pra gente, a gente normalmente dá um reinstagramada, coloca na página do Facebook, vocês colocam o hashtag Penumbra Livros, que a gente acha as fotos assim. Então, estão passando umas fotos muito legais, né? As pessoas, nossa, ganhei de aniversário! Pessoas muito felizes. Pessoal que ia chegar. Tem fotos com bichinhos. Cara, tem foto com gatinhos tão sensacionais. Eu acho que eu vou fazer uma série agora. Fotos com gatos. Penumbra Cats. Penumbra Cats. Cats of Penumbra, né? Porque tem o Cats of Instagram, Dogs of Instagram, Cats of Penumbra. Tá bom. Muito gatinho preto. Eu não sei, Instagram não é muito meu território. Não. Mas beleza. Muito bem. Aí, perguntaram pra gente, lá atrás, pô, vocês vão trazer mais coisas do seu João das Batatinhas? Pra quem não sabe... João das Batatinhas, vamos começar aqui, para o pessoal que tá pegando o negócio do meio do caminho, é o nosso apelido carinhoso. Muito carinhoso, né? De coração. É o nosso apelido carinhoso para o autor do Mágica Visual. O Jan... Como é que é? Mas ela não sabe falar o nome do autor, a gente tem que dar o apelido. O cara é alemão, tem nome difícil. O nome dele é Jan Fries. Fries! Alemão você tem que falar socando mesmo. E pra não ter que socar mesmo, toda vez a gente chama o nosso querido autor Jan de João das Batatinhas. O seu João das Batatinhas é que você ficava pensando assim, vocês vão trazer outros livros do Batatinhas? Vão trazer outros livros? A gente, não, veja bem, se esse vender bem, a gente considera ir lá atrás. E a gente tá pagando a língua. Você tá pagando a língua. Não tô mais é que venda bem mesmo. É porque eu passava o mico adiante e deixava tu responder. Mas o lance é o seguinte, vendeu bem. Então vamos, não temos nada fechado com ninguém, mas a gente vai buscar outros lançamentos do nosso amigo Batatinha. Vendeu bem no esquema, tipo, foi tão sucesso. É importante dar esse aviso aí pra galera. Foi tão sucesso que a primeira tiragem que a gente fez... Só para as pessoas entenderem, a gente normalmente faz uma tiragem com a intenção de atender a pré-venda e o que sobrar vai para as livrarias. Só que não adianta mandar 5 livros para Saraiva. O que vai acontecer? Vai aparecer, vai evaporar. Então, sobrou tão pouco livro depois da pré-venda que a gente não vai mandar agora para as livrarias. A gente já mandou fazer uma segunda impressão. Para mandar para as livrarias. Essa segunda impressão é para as livrarias. Então, a gente ainda tem livro no nosso estoque, não esgotou, mas não vamos mandar para a livraria tão cedo. Então vai se você tá demorar achando um pouquinho. É que assim, normalmente a gente lança o livro, tem a pré-venda,
e coisa de uma semana depois começa a aparecer nas livrarias. Dessa vez não vai rolar isso. Você não vai achar o Mágica Visual nas livrarias agora, apesar de ter acabado a pré-venda agora na segunda-feira. Olha, então, eu quero falar aqui. Círculos de invocação para Ju Ponzuzu. Pois é. Falar alemão errado. Fala alemão errado para tu ver se a Ju Ponzu não aparece. Pois é. É isso mesmo. Por isso que a gente chama ele de batatinhas. Pra evitar. Pra não dar muito trabalho pra Ju, né? Coitada, a Ju aparece do nada. Você falou alemão errado. Não é Fries, é Fries. Então, por isso batatinhas. Então, o Batatinhas é conhecido... Então, só terminando aquele raciocínio. Vai estar mais pro fim do mês ou pro começo do mês que vem, começando a aparecer nas outras livrarias. Se quiser comprar o livro agora e receber logo, se você não aproveitou a pré-venda, dá para comprar no nosso site. Vai receber muito antes de comprar na Amazon, na Saraiva. O pessoal às vezes vê o livro lá na Saraiva. A Saraiva tá falando que é pré-venda para tal dia. É mentira, cara. A Saraiva não entrega na pré-venda no dia. Menino, não fala mal. Tô falando. Fornecedores, cara. amiguinhos. Tem que falar real. Se fosse mentira, eu não falava. É verdade. Quero ser mais política. Político, cacete. Olha aí. Isso aí, então, Batatinhas. E quais são os próximos livros legais de lançar do Batatinhas? Batatinhas, para quem não sabe, tem acho que 12, 15 livros escritos. O cara escreve sem parar. E ele tem livros sobre todos os temas. Tem desde o Mágica Visual, que é uma coisa de xamanismo, até livros sobre Kali, sacou? Tem de tudo. Mas os mais comentados, pedidos... Os mais famosos livros dele, mais conceituados. São 2. É o Seido... Eu tenho problemas. Sideways. Ou Sideways, sei lá. Não sei, não interessa, cara. É um livro difícil. Sideways. O outro é o Ronar. Tô confundindo aqui com os... Então, tem 2. Sideways e Hellrunner. Algumas pessoas já falaram, Hellrunner é bom, Sideways é muito bom. Então, deem aí a opinião. Mas estamos tendendo a iniciar as negociações lá com quem quer que seja? O pessoal do Batatinhas lá. Sim, os batatosos. Os batatosos pelo Sideways. Porque o Sideways se encaixa um pouco mais com mágica visual. Inclusive é mencionado, né? É mencionado, é bem legal, bem legal. Eu comecei a ler o Sideways. É legal. Comecei a dar uma olhada. Na verdade, eu comecei a ler os dois. Comecei a ler o Sideways e o Hellrunner. E realmente eu gostei dos dois. Porém, por que estamos tendendo a usar o Sideways? Por quê? Agora conte a história do nosso amigo. Então, nós estamos negociando com um autor muito conhecido, um autor que já veio ao Brasil, consolidado, um autor que conhece o Brasil, já veio aqui há algum tempo, de mais de ano. E a gente está com contrato e não fecha as coisas, a gente quer dar dinheiro para ele. Manda a conta, meu amigo, manda a conta que a gente Não, gente, é o seguinte, uma historinha de bastidores. Como que funciona um contrato para você publicar um livro que já foi publicado no exterior? Você faz um contrato com o autor, ou com a editora, ou com quem representa o cara, com o advogado, sei lá com quem, depende do caso a caso. Normalmente faz um depósito adiantado. Olha só, isso aqui são os direitos autorais equivalentes aos primeiros, 500 livros que você vai vender com a gente. É para provar que a gente não vai sair correndo. É uma prova de boa vontade e tal. E depois disso, o autor ou a editora tem que mandar os arquivos ou o livro físico para a gente fazer a tradução. Essa aqui é a versão certa que você tem que trabalhar. Às vezes o autor fez alguma revisão da última como é o caso do nosso Renascer da Magia, que tem uma revisão que o autor fez pouco antes de morrer e tal. Então, esse tipo de coisa. O que a gente fez? Esse determinado autor, que a gente está fazendo mistério para falar o nome, a gente tem esse contrato assinado com ele há um tempão, a gente já falou em algum momento, vamos lançar o livro do cara. E o negócio ficou manso, a gente não cumpriu a nossa promessa de que vamos lançar. Era para ter lançado no ano passado. Era para ter lançado no ano passado, primeiro semestre do ano passado. Avião?
Aí beleza, o tempo passou, a gente não cumpriu. Por que que a gente não cumpriu? Porque a comunicação com o autor ficou truncada. A gente mandava alguns e-mails que não tinham resposta e tal. E o cara O cara é atarefado pra cacete, tem um monte de coisa pra fazer, ele não é só autor, ele faz outras ele é coisas. professor, catedrático. Né? Ele toma chá com o rei do país dele e tal. É isso. Chique é outra coisa. E a gente aqui. Aí, e por conta disso, a gente não conseguiu confirmar nem qual era exatamente a versão que a gente tinha que trabalhar para fazer a tradução, nem qual é a conta que a gente tem que fazer a porcaria de depósito adiantado. Aí a gente parou tudo, assim, né? Se a gente não faz esse depósito, o contrato não está válido. Então, sem contrato válido, a gente não vai começar a trabalhar. Então, aí a gente chorou essas pitangas num episódio do Magicando. E teve nosso amigo aqui, peraí, que eu quero mostrar. Esse daqui. Mostra o print. Trabalhamos com print. Trabalhamos com print. Peraí, primeiro eu tenho que tirar isso daqui e colocar o print. Essa pessoa linda, que é o, meu Deus, é Dan Cruz? Ai, não consigo ler, tá muito pequenininho. Ixi, a gente é tudo ceguinho, gente. Não dá pra ler mesmo, tá sem resolução. Dan Cruz, tá ali. Dan Cruz? Dan Cruz. Dan Cruz viu que a gente estava sofrido e disse assim, vou ser proativo. Vai ser proativo e foi proativo e fez a parada funcionar. Fez umas runas lá, que... Fez macumba, né? Fez macumba de viking. Fez uma macumba de viking lá. A Isabela tá confirmando que é Dan Cruz. Isso, Obrigado, Isabela. Olha aí. É Dan Cruz mesmo. Pois é. Então, Dan fez uma macumba dele. Fez uma macumba pra ele, que é pra ver se... O negócio de lanche. Deslanchava. Cara, foi o quê? Foi 2 dias? Foi 2, 3 dias, foi bem rápido. Ele falou isso. A gente recebeu um e-mail da representante do autor falando, olha, e aquele negócio aí, vai rolar ou não vai? Eu esqueci. Eu te mandei um e-mail tal dia, e aí, o e-mail se perdeu, não sei o que, vamos fazer essa parada acontecer. Vamos lá, a conta é essa, deposita aí, vamos lá, toma aqui o livro, tô mandando do correio. Já mandou os PDFs, as últimas versões, e não trabalha em cima desse, não sei o que, e mandou conta, e o negócio deslanchou. Obrigado, Dan. Obrigado, Dan. Cumprimento Wakanda pra você. Cara, aí a gente tá aqui fazendo esse puta mistério. Drama. Quem é? Esse é o autor aqui. Aí. Nosso... Quem é? O pessoal das internet sabe quem é. Das internet? O Thomas Carlson. Carlson. É mais um que a gente vai ter que bolar um apelido pra esse cara, porque putz grila. Thomas Carlson. Vamos, o nome do cara é até sueco. Quem será a pessoa que corrige o sueco errado? Pô, se tiver alguém aí que seja tradutor de sueco, estamos aceitando aí mais ajuda aí, porque tá foda, cara. Tem que chamar alguém pra corrigir o nosso sueco errado. Primeiro livro. Vamos lá. Esse aqui a gente tá... Aqui está... Esse que a gente está devendo, a gente prometeu ele há algum tempo, que é o Kabbalah Forte e Magia Goética, nosso amigo Carlson. Filho da bossa, esse livro é muito maravilhoso, gente. Esse livro é maravilhoso, é um dos poucos livros que tem legal sobre Forte. Esse é a versão americana, inglesa, não sei, que saiu dele há um tempo atrás. Pra quem não sabe, ele chegou a sair no... Esse aí lá, já. Isso aí até que enfim, cara. É porque o Lorde é nosso amigo, ele sabe dos bastidores já há um tempão. A gente já falou pra ele há mais de um ano. Tá assinado o contrato, vai sair a qualquer momento. Vai sair, tem que sair, esse negócio tem que sair. Então, esse livro já saiu em português em algum momento. Eu tenho aqui essa edição, que é uma edição de luxo, saiu há um tempo atrás pela Cofnear. Tá aí, a Isabela então, Isabela, já saiu sim. A gente, inclusive, vendia ele na nossa loja. A gente vendeu pra caramba desse livro, na real. E o pessoal que vendia ele lá de Curitiba meio que sumiu de cena. Eu não sei o que aconteceu. Não sei, era um pessoal que fazia um trabalho bom. Muito bom. O livro é super bem traduzido, bonitinho, graficamente bem acabado, esse que saiu no Brasil e tal. Só que tá ficando cada vez mais difícil de achar. Primeiro, ele esgotou. Ficou difícil de achar, tá caro pra caramba no estante virtual, se você for procurar. E
E o pessoal sumiu, assim, eu não sei, tá difícil. E o contrato deles acabou, a validade, então... Aí a gente foi perguntou lá pra eles, e tipo, e aí? Podemos então renegociar? a gente foi ético nesse negócio, né? A gente perguntou, e aí, você tem interesse em continuar? Ele falou, não vamos continuar com esse contrato. Aí sim que a gente vai procurar o autor. Calma. Isabela, que dor. Que dor. Ai. Sinto muito. Só isso que eu tenho a lhe Isabela, dizer. Nada, não se desespere. Você Não se vai ter desespere. novamente. Teremos. Então, temos aí o Cabala de Flote, que as pessoas estavam pedindo muito, e a gente já tinha aberto que ia colocar para iríamos fazer ele em algum tempo. E eu não me lembro se a gente já tinha aberto o próximo livro. Não. Mas ele é o motivo pelo qual o Hel Ronar está em segundo plano. Então, por que o Hel Ronar do seu Batatinhas está no segundo plano da gente fazer um próximo livro do Batatinhas? Porque a gente vai lançar esse daqui. O Tark. Esse livro é muito doido. Esse livro é legal. Esse livro nunca apareceu no Brasil. Nunca apareceu no Brasil, ineditão. Na verdade... Esse livro, se você quiser comprar ele em inglês hoje, você vai pagar por baixo $500, porque ele está esgotado na gringa também. É. $500? Se você entrar agora na Amazon e procurar esse livro, você vai achar pelo menos um exemplar vendendo a $4.500. Ih, caramba, fez até um barulho doido aí. O computador indignado? Eu acho que o computador se indignou. Possivelmente. Então, eu perdi o fio da meada. Sim, lembrei. Porque a gente decidiu começar um livro de falar sobre runas, começando por esse livro. Primeiro que ele é polêmico. Polêmica, aqui tem polêmica. Aqui tem polêmica. Gente, que é isso? Não sei, mas não se preocupe com isso. Não se preocupe com isso. O computador está querendo participar. Enfim, o livro é polêmico. Falando aqui do Tark. O livro é polêmico por quê? Primeiro que ele é um livro normal sobre runas? Que mostra o uso divinatório, aquela coisinha. Não. Essa aqui é a runa tal. Ele até explica assim, um apanhado, um runa por runa. Para começar, o livro foi uma tese ele surgiu com uma tese do Thomas Carlson. Para quem não sabe, o Carlson, ele é professor de História da Religião na Universidade de Estocolmo. Estocolmo? Eu ia pensar que ia ser algum nome difícil de falar. Estocolmo já é uma portuguesação, né? Então, a cidade com certeza tem um nome mais embaçado para falar. Enfim, Estocolmo. Ele começou esse livro como uma tese. Acho que a tese você consegue achar pela internet, às vezes. Mas não é exatamente o mesmo livro. Não é um livro. A tese não é o livro. E porque ele as pessoas ficam com o pezinho atrás no Tark, os mais tradicionais. Porque o Tark é uma pegada de... Vamos começar assim. Ele tem... O que é o Tark? A teoria do Tark é que existe uma apresentação exotérica. Bonito. Exotérico é para inglês ver, né? Exotérica. O exotérico é o externo. É o sentido que a maioria das pessoas percebe. E as runas também têm um sentido esotérico. Que é uma coisa mais para iniciados. Resumindo para iniciados. Então, a pessoa que primeiro propôs essa teoria do Tark, foi em 1930, década de 30 e tal. E a ideia dele, ele fica... se você for ver a teoria de runas, as runas em si contam uma história. Se você for seguindo a sequência das runas... Se você pegar lá as 24 runas, elas contam uma historinha mais ou menos que nem tarô, né? Conta uma história como o tarô conta a história, mas não é a mesma história. Não é a mesma história, mas é análogo, né? É análogo. E esse proponente do Tark, que era... Mais um cara de nome difícil aí. Sigurd Egrel. Em 1930, ele propôs que haveria uma cifra em cima das runas e que se você, por exemplo, pegar a primeira runa e colocar ela para o final, saindo de Futark para Utark, você teria um outro sentido,
uma outra história se formando. É começar o livro do capítulo 2 e terminar no capítulo 1, é isso? Mais ou menos, isso. É. Então, os mais tradicionalistas não gostaram muito disso, primeiro porque não tem muita base histórica. Mas aí eu digo, que base histórica tem sobre runa? É tudo reconstrucionismo. Tem base histórica. Eu não vou comprar essa briga, não, porque tu tá querendo alguns meses, tá querendo apanhar na rua e eu não vou apanhar contigo, não. Não vou. Atos, não sei se você tá ouvindo a gente ainda, mas se você tá falando aí que sua internet tá lenta, depois vai tudo pro YouTube, tá? Olha, quem tiver com a internet lentinha, depois a live toda vai pro YouTube. Vamos lá. Tá ouvindo no busão aí, voltando pra casa, depois volta. Preso no engarrafamento do caminhão, né? Sinto muito. Então, o proponente do Carlson é contar essa outra visão das runas. E, é só isso, ele só vai dizer para você jogar a primeira runa pro final. Então, não, ele é um livro, assim, é muito legal porque ele apresenta a runosofia, ele apresenta a cosmovisão nórdica de alma da pessoa, de como é formado não se limita ser, a runas, né? Não se limita a runas. Porque você tem que entender como os nórdicos viam o mundo. Para poder entender o sistema deles de... Para entender runas direito. Se você pensar em qualquer coisa nórdica e tiver na sua cabeça uma coisa dual... Tá errado. Já começou errado. Você tem que dar um passo atrás e rever isso. E ele apresenta a cosmovisão, apresenta a runa, apresenta o Tark. E olha, eu só tinha estudado o Futark. Para mim faz muito sentido. Eu não vou dizer que eu concordo com o autor em tudo. Mas abriu, tipo assim, outro leque de interpretação, um outro leque de você entender aquela cosmovisão. Então, eu recomendo muito bem. E é um livro de runas que não vai ficar falando a mesma coisa que todo mundo já falou. Como ele faz uma proposição totalmente diferente, até polêmica, não vai cair no mesmo. Que vai apresentar runa e fazer a correlação 777 de cada runa. Tipo, essa runa se encaixa com o que é mercurial, com a cotal, com a árvore tal. Tem muito livro que faz isso. Muito. Com qualidades inclusive diferentes. Entra em contradição entre si. Tipo assim, qualidades e qualidades. Pois é. Enfim. Recomendo, para quem tá buscando isso que o Tark não é, eu recomendo os livros do nosso amigo Stephen Flowers. Lá, como é que é o nome dele? O Edred Thorson. Edred Thorson. Inclusive tem livro dele em português. Saiu pela editora Pensamento. Então, tem um livro do Thorson, eu tenho que recomendar isso. Tem um livro do Thorson que é um manualzinho, ele é um apanhadinho do livro do Thorson, mas se você quiser começar por algum lugar da parte divinatória e tá na dúvida, então, o problema desse livro é que se fosse eu não compraria se uma pessoa não me indicasse. Por quê? Porque ele vem com um jogo de runas toscas. Temos um problema. Sabe aquela história o trailer do filme termina no cartaz, tu fica assim, putz, o filme vai ser merda. Terminou no cartaz, o filme vai ser merda. O livro vem com runa merda, o livro você acha que vai ser merda. Pra mim, o livro vem com qualquer coisa merdinha, qualquer adereço. Qualquer agradinho. Eu já fico assim, caraca. Mas o livro é maneiro. O livro é maneiro, eu recomendo. Todos os livros do Edred Thorson. Edred Thorson. Que, pra quem não sabe, é um pseudônimo de Stephen Flowers. Que é outro acadêmico. Só que você vai tentar fazer livro de runas chamado Flowers. Ninguém vai levar a sério. Bota uma porra do nome sueco que todo mundo acredita em você. Eu tô pensando Você acha que o Thomas Carlson não se chama Carlson? Não, eu tô pensando no seguidor de Odin com flores no cabelo em Paraná. Muito bem, queridão. Olha, vamos fazer um recap aí pro John. Eu tenho um recap aqui que vai colocar os nossos. Isso.
Estamos falando desses 2 livrinhos aqui. Finalmente, a gente já tinha contrato assinado e agora vai. Graças ao Dan Cruz, que fez uma macumba muito boa. Única para o negócio andar. Porra, eu tenho um beijo, Dan Cruz. Esses 2 livros andaram, então, eles estão começando a ser traduzidos. Processo bem embrionário, mas... estão começando então não vamos prometer data ainda. A gente não tem data, mas... vai sair. Para as pessoas que estavam querendo saber se aquele imbróglio se resolveu, aquele imbróglio parece que se resolveu. Muito bem. Fora isso, seu Vinícius. Pois não. Eu queria dizer pro pessoal que acabou a pré-venda do Mágica Visual. Mágica Visual. Aliás, para mais um recap, quem já comprou já deve estar recebendo em breve. Já tem gente recebendo. Mas a pré-venda do Renascer da Magia e a pré-venda do Aleister Crowley e o Deus Oculto estão acontecendo até o dia 11 do 6. Então ainda dá tempo de você comprar com desconto, com frete grátis. Com frete grátis. E se você está na dúvida, tipo assim, não sei, eu não conheço muito o Kenneth Grant e tal. Ó, vamos tirar esse negócio daqui. A gente recomenda esse episódio aqui do Mundo Freak Confidencial, para quem não conhece. Procure no Google, que você acha fácil. Mundo Freak Confidencial, episódio 155. Ou escreve Kenneth Grant Mundo Freak. Vai achar o primeiro resultado lá. Esse é um episódio biográfico sobre a vida do Kenneth Grant e fala também sobre a obra dele, né? Interessante falar, né? A Lua sempre presta atenção numa coisa, que os livros da Penumbra conversam entre si. O trabalho do Carlson no Cabala Clifote Magia Goética, esse livro aqui, que é um dos que a gente vai lançar, ele não existiria sem a obra do Kenneth Grant. Você falou, por causa o Dragon Rouge não existiria. Sim, para quem não sabe, o Thomas Carlson é o fundador e atual líder da Dragon Rouge, uma das principais ordens esotéricas que trabalham com o chamado Caminho da Mão Esquerda. E ele fala muito aqui, por exemplo, de túneis de Sete, túneis clifóticos, né? Isso. E isso aí é invenção, né? É uma coisa que foi sistematizada pelo Kenneth Grant. Sim. No Night Side of Eden, que ainda não está lançado no português, mas que pretendemos. Mas, de qualquer forma, o Carlson é cria do Grant, de uma certa forma. Na verdade, a maioria dos magos modernos... Tem uma certa influência. Tem certa influência do Kenneth Grant. Como você não conseguia, na época do Kenneth Grant, não ter uma influência do Crowley, né? Sim. A gente até falou, né? Você... vai criando em cima do outro. Sim. É aquela história do Newton lá, dos ombros do gigante. Aqui. Tô perguntando se... A versão do Tark vai ser nova com comentários do Edred? Olha lá, já estamos esperando chegar na versão final do livro aqui na nossa mão, pra gente saber qual vai ser. Mas a gente vai trabalhar na versão mais recente. O que ele disse pra gente que a gente vai trabalhar na versão mais recente. O que está acontecendo também é que ele está lançando um novo livro sobre runas, e não é esse, a gente vai lançar o Tark mesmo. Porque o que acontece? A versão, eu acho que a versão americana, a versão em inglês, ficou como... o nome dele é o Dark Side of the Runes, Night Side of the Runes, aí tem o Tark... a do Runas e alguma outra coisa. E Cabala. E é isso? Cabala Gótica, não é isso? Cabala Gótica. Então, aí tá acontecendo uma misturinha de nomes. Uma mistura de nomes. O livro original se chama Aldo Runas. Então, nós estamos traduzindo o Tark. Esse aqui que a gente... Opa! Tá errado! Esse daqui. Eu tô muito ruim, gente. Esse aqui. O que a gente vai traduzir é esse. Esse é o que saiu pela editora Ouroboros. Que é a editora do Caos. E o novo que vai sair, ele está saindo pela Inner Tradition, se não me engano. Isso. Então, são 2 livros diferentes. Eu sei que teve uma leve atualização pelo Carlson do Tark. E ele já se comprometeu a escrever uma introdução nova para o livro, para a edição em português que a gente vai fazer.
Então, vamos esperar chegar e a gente responde essa pergunta com mais propriedade. Na volta. Na volta. Muito bem. É isso, gente. Acho Quer que checar aqui? Fique, bararau. Ó, de novo, falando. 755, você vai ouvir a gente falando várias bostas lá sobre o Kenneth Grant. Cara, eu de cada O Mundo Freak é sempre divertido de ouvir, né? É lema de outro podcast, mas é muito legal e informativo mesmo. E é isso, gente. Essas são as novidades dessa semana. Uhum. Pessoal que foi pra FIC, um beijo. Não conseguimos ir por conta dos caminhoneiros. Não, a gente não ia mesmo. Eu tava aqui também, mas fazem. Não. Muito livro para traduzir, editar, né? Muito livro para entregar. Muito livro para entregar também essa semana. No correio foi coisa. Peraí, tem ninguém perguntando sobre o Goetia. Como é que é? Sobe um pouquinho. É o John também. Ele estava perguntando sobre alguma coisa sobre. Ele perguntou se tinha alguma coisa sobre Sim, Goetia. O Cabala Cliforte Magia Goético, como o próprio nome indica, fala sobre Goetia. E contando aqui. Valeu, cara. Obrigada aí pelo elogio. Dá um geladinho, né? Tá geladinho. Tá um geladinho na cabeça que tá frio. Olha. Opa. A Chandra gostou do seu look. Pô, Chandra, muito legal. Aí, a Fanny chegou no final. De novo, vão avisando que além que o telefone tá tocando pra lá, Olá, essa live vai acontecer ela vai ficar. A live vai ficar no YouTube, gente. Depois vocês dão uma olhada lá. Todas as nossas lives são upadas lá depois. E também as lives de segunda-feira, que são as que estão... De grupo de estudo, que a gente está terminando de estudar o Psiconauta, que é aquela segunda parte do livro do Psiconauta. Se vocês quiserem opinar qual o próximo livro pra gente fazer o estudo... Segura um pouco, a gente vai fazer uma enquete depois, mas... Deixa o pessoal opinar. Deixa eu opinar, mas eu quero... É internet. Cara, aí cada um opina num lugar, eu não vou ter como saber quem prefere qual. Muito chato. Sou chato mesmo. Então, gente, fica por aqui. É isso aí. Sexta-feira é feriadão, vamos beber. Vamos beber, gente. Vai pro bar. Vai pro bar. Tchau. Beijo do Gol.